Fala aí, galera, bom dia! Como hoje é sexta-feira, eu vou falar um pouco mais sobre questões pessoais, sobre desenvolvimento humano. Desenvolvimento humano que eu acho que é o verdadeiro propulsor da carreira de qualquer profissional. Eu queria compartilhar com vocês um pouquinho da minha história, falar um pouco sobre alguns eventos que aconteceram na minha vida que contribuíram muito para eu hoje estar aqui podendo compartilhar com vocês tudo aquilo que eu sei sobre a minha profissão, sobre o mercado imobiliário, sobre transações imobiliárias. Existe uma passagem na Bíblia que diz que os humilhados serão exaltados. Na minha opinião, ela é usada de forma deturpada pelos religiosos, porque a maioria das vezes eles usam essa passagem como se fosse um vitimismo, como se fosse, eu fui humilhado, então eu serei exaltado. Ó, galera, eu tô aqui em Copacabana, tá? Num dos quiosques, bem no meio de Copacabana, entre o Arpoador e o Leme. E aí o que acontece, galera? Para mim isso é um erro, porque não é bem assim. Não é porque você se sente humilhado que aí você será exaltado. E aí eu vou compartilhar um pouco com vocês um pouco dessa minha história. Lá no final da primeira década do ano de 2000, no final da primeira década, eu já tinha a minha primeira imobiliária, eu já tinha muito conhecimento sobre o mercado imobiliário, mas eu não sabia lidar com os conflitos, com os relacionamentos, e não uma vez eu perdi na verdade, a razão, embatendo, às vezes até agredindo colegas da profissão. Eu estava me perdendo. E aí a vida precisou me tratar. Para quê? Para que ela pudesse me entregar mais conhecimento, para aí sim talvez eu pudesse ser exaltado, para que o meu conhecimento maior não viesse humilhar outras pessoas. Naquela época, eu vivi problemas tanto de cunhos pessoais como de cunho profissional, onde me fez, de fato, me sentir pequeno, me sentir menor. Quer dizer, toda aquela minha soberba, toda aquela minha postura, toda aquela minha altivez que eu podia, que eu fazia, ela se desfez. E eu fui perceber que eu não era nada e que realmente eu precisava trabalhar muito a questão do meu temperamento. E aí naquela época eu me toquei numa história também que consta na Bíblia, que é a história de José do Egito. Galera aí que nunca ouviu falar, só puxar aí no Google e bota José do Egito, você vai ver uma história linda. E eu nunca entendi por que aquele José, ele na verdade ele precisou passar por tantas questões, tantas situações. Eu achava injusto. Eu olhava José e achava que ele era uma excelente pessoa, ele era uma pessoa boa e não era merecido passar por aquilo. Foi quando eu fui perceber um pouco das características de José. Na Bíblia conta que José era o filho preferido do pai Jacó. José era um homem bonito, José era inteligente, se vestia bem, era preferido, tinha mordomias. Certa vez, José, para de certa forma afrontar os irmãos, porque não vi necessidade dele falar assim, ele revelou um sonho que ele teve aos irmãos. Ele era o mais novo e os irmãos mais velhos estavam trabalhando e José chegou para eles e revelou um sonho. Olha, eu tive um sonho e no meu sonho vocês se inclinavam para mim. Eu era o dono, eu era o rei e vocês se inclinavam para mim. Ele não falou isso uma vez, ele falou 2 vezes. E aí o que os irmãos fizeram? Percebendo que José era o preferido do pai, que José se vestia muito bem, José era bonito, José era inteligente, o que eles fizeram? Venderam José como escravo ao Egito. E aí José passou por vários processos, foi preso, escravo, foi injustiçado e voltou a ser preso. Mas um dia José, através da sua inteligência, através da sua sabedoria já emocional, ele novamente foi fazer parte, trabalhar com o governador do Egito. E se tornou governador do Egito, na verdade.
E mais tarde ele veio a ajudar os próprios irmãos que um dia tinham vendido ele como escravo. Então, e eu ficava me questionando por que José teve que passar por tudo aquilo. Para pensar, um homem que é preferido do pai, um homem que é bonito, que é inteligente, o que acontece? Certamente a altivez dele, a arrogância, a convicção, isso prevalece nele. E ele precisava ser trabalhado nessa questão. Para quê? Para que ele pudesse ser governador do Egito. Então, eu fiz um correlato assim, com a minha história, porque eu vi que eu estava me perdendo, eu estava me tornando uma pessoa arrogante, dura, sabe? E daquele jeito eu não ia conseguir nada, porque a vida quer entregar para a gente um maior conhecimento, mas ela só vai entregar se ela souber que você não vai humilhar outras pessoas por conta disso. É preciso que você tenha sabedoria para lidar com isso. Talvez você esteja num ponto onde você queira despertar em algum negócio, mas será que você está preparado para isso? Será que você está preparado para ter o conhecimento que é necessário? Será que você não vai se perder com esse conhecimento? Perceba se a vida não está tentando te trabalhar nessa questão de domínio, nessa questão de temperamento, nessa questão de arrogância, de simplicidade, de vaidade. Muita gente vaidosa. É só você parar um querendo aparecer mais do que o outro. Será que essa pessoa está preparada para ter mais conhecimento, receber do universo, receber de Deus, receber da vida um maior entendimento? Talvez você tenha que ser trabalhado primeiro, para que depois esse entendimento, esse conhecimento venha. Eu posso te falar, depois que eu fui trabalhado nisso, eu adquiri muito mais conhecimento. E aí eu queria revelar o que eu acho sobre essa passagem, os humilhados serão exaltados. Na minha opinião, uma das formas que você torna uma pessoa humilde é através da humilhação. Ele sentir, ele passar por humilhações. E aí essa pessoa que passa por humilhações e passa pelo processo, aceita o processo de transformação, se torna humilde. Ele pode ser exaltado, porque ele não vai humilhar outras pessoas. Tá bom, galera? Não se engane também com os falsos modestos. Os falsos modestos, na verdade, é o arrogante disfarçado. Tá bom, galera? Trabalhe o seu pessoal, o seu desenvolvimento humano. Você vai ver que você vai poder melhorar muito o seu potencial profissional. O desenvolvimento pessoal de uma pessoa humana é o propulsor da carreira profissional de qualquer indivíduo. Um grande abraço. Fui.